Olá, este é um podcast sobre literacia em anemia. Vamos ter connosco a doutora Sílvia do Amaral, que é membro do Anemia Working Group, especialista em imunohemoterapia e assistente hospitalar na OLS da região de Aveiro. A doutora Catarina Almeida, também membro do Anemia Working Group, especialista em imunohemoterapia, assistente hospitalar também na OLS da região de Aveiro. O professor doutor António Rebalo Nunes, presidente da Comissão Científica do Anemia Working Group, professor auxiliar convidado da Universidade Nova Medical School, regente da cadeira de Medicina Transfusional, e a nossa convidada especial, a professora doutora Cristina Vaz de Almeida, doutora em Ciências da Comunicação e Literacia da Saúde, presidente e fundadora da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, com quem o Anemia assinou um protocolo de colaboração e que está a resultar plenamente. Eu chamo João Maio, sou o moderador deste podcast, sou presidente do Anemia Working Group e sou ginecologista obstetra. Durante 15 minutos vamos falar de literacia em anemia e outros assuntos relacionados, e eu gostava de começar com as doutoras Sílvia e Catarina, a dizer-lhes que a razão deste podcast prende-se com o trabalho que vocês fizeram sobre literacia em saúde, onde abordaram particularmente a literacia em anemia, as transfusões de sangue e o PBM. Falem-me do vosso trabalho, por favor. Como é que surgiu? Qual foi a ideia? Resultados? Um bocadinho. Nós temos 15 minutos, entre todos iremos comentar. Ok, muito obrigada. Então, este trabalho surgiu da noção que nós tínhamos nas consultas que fazíamos, que os doentes, quando têm informação acerca das doenças e da sua patologia, também estão mais conscientes e mais motivados para mudarem os seus comportamentos em saúde. Portanto, nós achávamos que era interessante perceber, a imunohemoterapia, pelo menos na unidade local de saúde da região de Aveiro, é responsável pelo estudo e pelo tratamento de anemias ferropénicas, ou seja, anemias por falta de ferro, doentes que precisem principalmente de ferro endovenoso, e portanto interessava-nos perceber o que é que os nossos doentes sabiam acerca de anemia. Achávamos que se soubéssemos o que é que eles sabiam acerca da anemia, que conceitos é que tinham acerca da mesma, que conseguiríamos melhor adaptar aquilo que nós podíamos explicar acerca da mesma. E, portanto, sabendo que em Portugal existe uma grande percentagem de anemia, cerca de 20%, e que a anemia é um problema de saúde pública a nível mundial, e porque não encontramos informação nenhuma, nem nenhum estudo, nem a nível nacional, nem internacional, acerca daquilo que os doentes achavam que era anemia, fomos então para o terreno elaborámos um questionário simples, tinha que ser um questionário anónimo, portanto, que não interferisse com a identificação dos doentes, para que eles também pudessem responder sem a influência e sem medo de serem julgados por isso, e portanto fizemos um questionário simples e aplicámo-lo num lugar característico do nosso hospital, que é na sala de espera das colheitas de análises, onde passam doentes, onde passam acompanhantes dos doentes e onde eles infelizmente esperam algum tempo para poderem fazer as suas análises sanguíneas. Sim. Vocês abordaram, portanto, a anemia, a transfusão e o PBM. Os Exatamente. resultados eram o que vocês esperavam? Como é que foi, Catarina? Eu acho que nós ficamos surpresas com os resultados, porque nós tivemos mesmo muito bons resultados. O Como que é isso, bons resultados? nós já vamos dizer, como o doutor João disse, nós no questionário abordamos, peço desculpa, 3 grandes áreas: a anemia, a percepção dos doentes sobre aquilo que era a anemia, se já tinham tido anemia, se sim, que tratamento é que fizeram, o tempo que fizeram, se acharam que ficaram melhores ou não, a sua percepção no impacto da sua qualidade de vida, a resolução desse quadro, e depois abordamos um pouco as transfusões e depois também a percepção que os doentes tinham sobre a anemia em contexto de cirurgias, não é? Um doente em que era posto num cenário em que precisava de ser operado, relativamente à sua anemia, se esperava para tratar a anemia, se não esperava, se achava que era importante esperar, se não era. E depois, quando fomos analisar todos estes dados, percebemos que, por exemplo, na anemia, uma grande maioria dos doentes, cerca de 80% dos doentes, sabe o que é anemia. E nós pensamos assim: ótimo, então 80% dos doentes sabe o que é anemia, mas tivemos de confirmar se realmente sabiam. Então fizemos uma série de
premissas, não é, de frases, entre elas, por exemplo, ter anemia é ter o sangue fraco, ou ter anemia é ter poucos glóbulos vermelhos, ou ter anemia, estas que são verdadeiras, não é, ou outras que não são, como por exemplo, ter anemia é ter o sangue mais fino, ou ter muito açúcar no sangue, para tentarmos perceber se realmente sabiam. E realmente, destes 80% que diziam que sabiam que era anemia, 95% sabiam mesmo que era anemia. Portanto, isto é surpreendente na população com a qual nós lidamos todos os dias na instituição. Os Porque resultados que vos surpreenderam, mas para além destes, houve alguns que vos tenham surpreendido também? Ou sim, era o que esperavam? eu sou eu fico surpreendida no sentido de que, às vezes, as pessoas pensam que sabem o que é uma coisa e depois, quando vamos a ver, não sabem assim tão bem. E eu fiquei, surpreendida, ficámos surpreendidas com estes 95% da população acertarem em conceitos corretos. Depois, quando falamos sobre o tratamento, também achei muito interessante, achámos interessante que mais também a maioria, quase 80% dos doentes consideram que é importante, deve ser tratada e que ela tem influência no bem-estar e na qualidade de vida. E elas também conseguem identificar que é verdadeiro, que, influencia tanto a idade pediátrica, como a gravidez, como tem influência noutras patologias, como patologias dos rins, renal, patologia cardíaca, e, também achámos interessante que 70% dos doentes, mais ou menos, querem saber mais sobre a anemia, Eu e isso tenho a ideia que quando o ANMIR, o Working Group, fez o seu estudo, a ideia era o contrário. Eu gostava de ouvir aqui o professor Robaldo Nunes também fazer um comentário sobre estes resultados. Ora bem, muito obrigado. Saudar todos os colegas do painel e saudar em particular os colegas que são, no fundo, a razão por estarmos aqui hoje reunidos e saudá-los pelo trabalho que é de facto importante, é um contributo relevante para melhor se perceber a dimensão dos níveis de literacia nesta área. De facto, eu estava, e eu tive a oportunidade de ler os vossos dados, as vossas subanálises, e fiquei muito satisfeito porque nós a mim, e deixem-me puxar um bocadinho a brasa aqui à nossa sardinha, a minha e do Dr. João Mário, nós quando partimos para o terreno para perceber um pouco este fenómeno, quer do ponto de vista da dimensão, quer da tipologia de anemia que tínhamos cá em Portugal, já foi há alguns anos, nós ficámos muito surpreendidos porque da população que tinha anemia, 84% não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha, porquê? Porque não sabia valorizar sintomas, não estava sensibilizado para o problema e nós desde essa altura, este foi o nosso ponto de partida, que utilizámos precisamente para várias iniciativas, em vários meios de comunicação, quer científicos, quer mais generalistas, para trazer a anemia à conversa. Eu admito que possamos ter de alguma forma interferido positivamente na divulgação desta área. Porque, de facto, continua a ser, na nossa prática clínica, uma questão que está muitíssimo presente, e quanto mais as pessoas tiverem noção dos sintomas que lhes estão associados, do que é que se pode fazer para melhorar, quem devem procurar, como é que se devem movimentar a nível dos serviços de saúde, tudo isso são ganhos em saúde e são cuidados, é uma melhoria na prestação de cuidados aos doentes. Portanto, eu enfatizaria isso mesmo, a vossa iniciativa, que me parece que nos vem dar aqui uma nova ideia, uma nova imagem do que aquilo que se passava há alguns anos atrás, quando nós em 2000, João, quando é que foi? Lembra-me, 2012, Foi, 2012, sim, foi. fizemos o grande estudo Foi em epidemiológico. 2009, as colheitas foi em Sim, 2009. não, a publicação e, portanto, a reflexão sobre. Exatamente. Foi 2012, portanto já lá vão aqui 14 anos. Portanto, eu admito que tenha havido alguma melhoria e sinceramente, fico muito contente com isso. E mais uma vez, me permitam, agradeço-vos o vosso trabalho e acho que devem continuá-lo. Obrigada. Eu gostava também de trazer aqui à conversa a professora Cristina Vaz de Almeida, também perceber um pouco como é que é a perspectiva destes assuntos do ponto de vista de uma pessoa que não é médica, não é? E que questões se levantam, como é que vê esta questão da anemia e também a transfusão de sangue e o PBM, que vocês também abordaram neste trabalho. Muito bem. Em primeiro lugar, cumprimentar todo o painel, o professor Rebalo, o Dr. João Mairos e as investigadoras aqui presentes. Dizer que é com todo o prazer que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde está aqui e em protocolo com o Working Group Anemia Portugal e penso que temos dado já passos importantes.
Achei interessante e vou fazer aqui alguns comentários, que se me permitem, em relação ao estudo e aos dados. O que é facto é que em cada 100 pessoas, 20 têm problemas de anemia em Portugal, os tais 20%. Muitas vezes não detectado, muitas vezes não tratado. Depois achei interessante que as investigadoras falaram aqui sobre eh, os doentes mais informados estão mais conscientes e mais motivados. E, de facto, juntaram aqui dois elementos interessantes da literacia em saúde, que é as competências. As pessoas só são mais conscientes e mais motivadas se tiverem competências. E a competência é ter necessariamente mais conhecimento, mais capacidades, e depois de acordo com os seus atributos. Em relação, e é isto que provoca depois a mais motivação e a autorregulação. Depois, o facto de chegarem à conclusão que elas sabiam sobre a anemia, isto não quer dizer que elas possam agir sobre a anemia. E isto é a nossa preocupação em termos de literacia em saúde, e tem a ver também com as transfusões, tem a ver também com as questões que o Dr. João Malhos colocou. Porque nós realmente conseguimos aumentar a informação e o conhecimento das pessoas, mas elas num determinado momento podem não agir sobre elas próprias. O conhecimento, a informação gera conhecimento, porque é aquilo que é significativo para a pessoa, mas pode não gerar uso. E o CDC em 2020 disse que uma coisa muito simples, há muitos profissionais de saúde que fumam, sabem que fumar faz mal, compreendem que fumar faz mal, no entanto, não deixam de fumar. Ou seja, o que é que acontece aqui? Na literacia em saúde, de facto, nós temos que ter essa preocupação de gerar informação para conhecimento, aquilo que é significativo para aquela pessoa, mas ao mesmo tempo garantir que elas possam usar os recursos, tratar-se, prever que possam estar numa situação, por exemplo, de evolução para uma anemia, e ir ao médico de família ou ir ao especialista e tratar. Por outro lado, também, estes dados dos 95%, nós sabemos que em Portugal, e dou parabéns ao Anemia Working Group, porque está a fazer um bom trabalho, também juntamente com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, de disseminação daquilo que são os conceitos, e isso também deve ter, pode ter influenciado, não sei qual é a data do vosso estudo, mas pode ter influenciado esta percepção, esta autoperceção, porque as pessoas, quando aumentam a autoperceção, é como se estivessem com as antenas no ar para capturarem mais informação que lhes diz Eu respeito. aqui gostava de pegar nisto que a professora Cristina está a dizer, que nós temos pouco tempo, temos 3 minutos. Gostava muito, de uma forma muito breve, que é difícil, mas vou apelar à vossa capacidade de síntese, de ouvir o professor Robaldo e as nossas colegas sobre o empoderamento no PBM, que é realmente algo que está previsto acontecer. Como é que vocês veem? Acham que esse empoderamento vai funcionar, não vai? Como é que isso se vai fazer? Junto das António, pessoas, junto da sim. pessoa. Bem, já esclarecer que PBM são as iniciais de algo que nós podemos traduzir por gestão de sangue do doente, que é uma cultura que nós pretendemos implementar e temos estado a fazer de forma progressiva, no sentido da racionalização e do uso adequado do sangue em termos transfusionais. Não naquela perspectiva que se poderá pensar à primeira linha de poupar sangue, mas não. Na medida em que se percebe que esse uso adequado do sangue em termos transfusionais é uma melhoria de prestação de cuidados. E, obviamente, se nós conseguirmos, isto tem sido muito debatido em várias áreas, em várias plataformas, em várias iniciativas, e a verdade é que continua a haver ainda alguma barreira na implementação, digamos, alargada. A nível dos hospitais. É claro que o empoderamento dos doentes poderia significar uma boa chega no sentido de facilitar e o próprio doente estar consciente desta possibilidade que existe de gerir o sangue em termos transfusionais. Estamos aqui a falar principalmente na área cirúrgica, na área perioperatória, poderia ser fazer a diferença entre as coisas acontecerem ou não acontecerem, porque o doente bem informado poderia ser um doente mais exigente nesta matéria. E, portanto, isto poderia ser, efetivamente, estou convicto que estou a dizer uma frutífera Eu aqui ajuda. E o pegava ponto final. eu aqui pegava nesta questão, que nós só temos 1 minuto. Gostava de ouvir as nossas colegas Silvia e Catarina saber se entenderam isso no vosso trabalho no que respeita ao PBM, se as pessoas perceberam o que era e se acham que isso realmente funciona como o professor Rebalo nos diz.
Sim, foram resultados também surpreendentes. Cerca de 60% dos doentes, quando questionados, estivessem num cenário de anemia e com necessidade de cirurgia, estavam dispostos a esperar para tratar esta anemia, e pela noção até de uma maior recuperação cirúrgica, portanto não tem nada a ver com outras questões até de não fazer a transfusão, e os 30% que disseram que não esperariam, foi tudo relacionado com questões de tempo-oportunidade, ou seja, de atraso até de tratamento diagnóstico ou até de perderem aquela vaga e depois a remarcação demorar muito tempo. Portanto, eu acho que nós achamos que há aqui uma janela de oportunidade para informar estes doentes. O PBM está a ser implementado na grande maioria das instituições e, portanto, mais ou menos à velocidade que se queira ou não, pronto, ou que se pode, mas na realidade é mesmo importante capacitar estes doentes que estão prontos e estão preparados para saber mais e para quando chegassem à consulta de PBM soubessem o que é que estão ali a fazer, não é? E conseguissem. Posso só acrescentar uma coisa muito importante que agora a doutora Catarina disse, que é, nós temos a oportunidade das salas de espera para fazer a comunicação ao doente sobre este tema, da gestão do sangue do doente, porque é onde estão sentados os doentes e as suas famílias, e normalmente a tomada de decisão não é só o doente muitas vezes, é o doente e a sua família. E as salas de espera são sítios indicados para se fazer este tipo de comunicação, e outros, mas... É porque há ecrãs a passar e onde há muita informação de saúde, na nossa ULS isso acontece. A maior parte das salas de espera tem ecrãs onde tem as senhas de chamar os doentes e geralmente há sempre uma informação por trás sobre diversos temas. E aqui é uma boa oportunidade. Pode não ser através só chamar- dos ecrãs, pode não ser só através dos ecrãs, mas há outras formas que se fazem de comunicação nas salas de espera, que têm a ver com pequeninos flyers, com os voluntários que podem intervir, os médicos que podem passar e fazer ali uma intervenção. Há imensas formas de fazer a comunicação e isto, a informação gera conhecimento, não é? A informação per si, não, mas a informação significativa que possa tocar as pessoas, sobretudo onde elas estão num determinado contexto, e o contexto da sala de espera é muito bom para se fazer este tipo de comunicação. Sim, nós achamos. Desculpem. Sim, desculpem, nós estamos mesmo a terminar. Eu gostava só que vocês deixassem. Se nós estendemos muito, depois também o podcast vai perder o seu interesse e o objetivo que se propõe. De forma que eu não sei se querem deixar uma mensagem final antes de fechar o podcast. Bom, Só dizer que eu acho que temos que comunicar melhor e temos feito isto com o vosso grupo de anemia em Portugal, dar oportunidades para ocorrerem estas formas de comunicação, os locais, os settings, o tempo e o espaço são importantes e, sobretudo, o objetivo é uma comunicação acessível, clara, assertiva, positiva, para quê? Para a pessoa também poder ter a tal consciência e autorregulação. António, gostava de só ouvir. Eu termino praticamente sublinhando as palavras da professora Cristina Vaz de Almeida. Portanto, nós de facto temos a noção da importância destes trabalhos. Isto tem um impacto importante, que é converter percepções em evidência, não é? E a partir daí é que nós identificamos as lacunas que estão em cima da mesa, quer de conhecimento, quer das necessidades formativas, quer das oportunidades de melhoria nesta comunicação, não é? Com impacto no dia a dia. E, portanto, eu salientaria também mais uma vez, que a questão da literacia em saúde não é só transmitir essa informação, é cautelar que ela é compreendida, que é interpretada e que é utilizada de forma alargada no dia a dia. Penso que esse é o objetivo final que é o denominador comum de todos nós neste podcast. E mais uma vez, saudades pelo excelente trabalho que fizeram. Obrigado. Catarina e Sílvia, para vocês fecharem. muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de transmitirmos estes dados. Não interessa nós fazermos investigação e depois que ela não seja partilhada e que não chegue onde tem que chegar, que é aos doentes, que em última análise têm aqui uma grande responsabilidade, que é a autorresponsabilização pela sua saúde, em que nós acreditamos que pessoas mais informadas tomam melhores decisões e têm melhores comportamentos e isso a nível global é aquilo que nós queremos, não é? Para isso que cá estamos. Obrigado. Eu Obrigada pelo convite. o Obrigada. vosso trabalho, a vossa presença, professora Cristina, professor Robaldo, Catarina, Sílvia. Obrigada. Pode ser que surjam oportunidades para fazermos outro podcast nesta sequência e nestes modelos rápidos, vá lá e mais acessíveis para a população. Muito obrigado a todos. Foi o podcast sobre literacia e anemia do Anemia Working Group. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.